Oi, meu nome é Juliana Cristina, você está no canal Amiga Bíblia, a nossa melhor amiga. Hoje nós vamos falar sobre mais uma característica sobre o fruto do Espírito Santo, que é a mansidão. Eu tinha até separado para gravar com uma roupa vermelha, mas roupa vermelha não tem muito a ver com mansidão. Eu desejo do fundo do meu coração que você possa aprender. A gente vai falar hoje sobre o que é mansidão, o que não é mansidão, sobre comportamentos, vamos falar sobre exemplos de pessoas mansas e como realmente buscar a mansidão verdadeira. Vamos ler nosso texto base, que está em Gálatas 5, 22 e 23, já tá dando para decorar aí, tá bom? Maratona no canal, porque a gente tem uma playlist só sobre as características do fruto do Espírito Santo, e esse texto diz assim: mas o fruto do Espírito Santo é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade. Todos esses a gente já falou, já tem gravado aqui no canal, tá? Agora nós vamos falar hoje de mansidão e ficou para a próxima semana o mais difícil de todos, que é o domínio próprio. Não foi por acaso, eu tenho certeza que Paulo fez essa lista nessa ordem, foi da vontade de Deus, porque tudo tem um passo a passo. E agora a gente está chegando na mansidão, né? Que Deus possa estar nos abençoando aí. Então, o que a gente sempre pensa também sobre o que é mansidão e o que não é. O que é mansidão é uma pessoa em paz, tranquila, calma, paciente, que a gente já falou, que é um dos frutos do Espírito Santo. E o contrário de uma pessoa mansa é uma pessoa explosiva, uma pessoa estressada, irada, sem paciência. Eu vou contar um exemplo para vocês, pedir até autorização, né? Eu sou casada, vai fazer 22 anos que eu sou casada, e eu sou casada com o Rodrigo, amor da minha vida mesmo, né? A gente namorou por um bom tempo, depois a gente se casou, temos 2 filhos maravilhosos, abençoados, o Paulo, o Gabriel e o Mateus. Mas, quando a gente começou a pensar em se casar, a gente começou a se preparar. Tinha uma pessoa que nos liderou, nos deu um cursinho de noivos maravilhoso. E também importante que a gente lê alguns materiais, né? Alguns livros sobre comportamento. É bom a gente saber. Minha personalidade é assim. Eu gosto de estudar sobre o que eu vou viver, sobre o que eu preciso aprender. E uma das coisas falou sobre maridos. Existia vários comportamentos e um deles era marido bomba. E eu vou dizer assim pra você, meu marido era um marido bomba, explosivo, todo assim. Mansidão não existia no dicionário dele, tá? Lógico que ele não é perfeito até hoje, como eu também não sou perfeita. Mas agora ele tá uma pessoa tão mais calma, no sentido de não responder rapidamente, não ficar tão bravo com várias situações, não querer resolver tudo do jeito dele, que agora ele tá até me irritando de tão manso que ele tá em algumas situações. Às vezes tem coisa que eu falo assim, você devia ter falado alguma coisa, devia ter feito alguma coisa. Ele fala assim, calma, Ju. Então essa característica eu tenho visto na vida dele. Lógico que ele não é perfeito, mas é bom que a gente vai vendo como a gente pode conseguir a mansidão, andando com o Senhor. E a gente vai aprender também um exemplo aqui sobre Moisés. Moisés foi um homem escolhido por Deus. Eu não vou contar toda a história dele, que demora bastante aqui, mas foi um homem escolhido por Deus, chamado por Deus para liderar o povo, para tirar eles do Egito. Tem aquela história que ele era filho do povo hebreu, ou do povo judeu, que a gente pode até chamar parecido assim, só que o faraó pediu para matar todos os meninos, porque o povo hebreu estava crescendo muito, e o faraó tinha medo que o povo crescia muito e se revoltasse. Pediu para as parteiras matar os meninos, as parteiras sábias não mataram, então o faraó pediu? Jogue as crianças no Nilo. A mãe dele, muito sábia, pegou um cestinho todo protegido, colocou ali no rio. Esse cestinho foi parar pela providência de Deus na mão da princesa do faraó, e ela decide adotá-lo. Tem toda uma coisa aí no meio da história, mas resumindo, decide adotá-lo. Ele passa por um bom tempo dentro do palácio, sendo educado como se fosse um egípcio mesmo, tá? Só que o que acontece? Chega um determinado momento, isso é para dizer o seguinte: a vida, as pessoas mudam. Existia um determinado momento que ele viu o que estava acontecendo, o que o faraó estava fazendo com o seu povo, o povo hebreu. Viu que eles estavam maltratando demais, e um encarregado dos trabalhos ficou muito bravo com o egípcio e bateu nele, brigou com ele. O que Moisés pensou? Ele ficou tão bravo
que ele falou assim, vou acabar com esse cara que fez isso com o meu povo, que era o povo hebreu, porque ele sabia da história dele. Ele estava sendo criado como um egípcio normal, mas ele sabia da história dele, que o povo dele era o povo que estava sendo escravizado. E ele fica revoltado. Sabe o que ele faz? Ele olha para um lado, para o outro, vê, acha que ninguém tá vendo. Cata esse egípcio que bateu num hebreu, mata ele, enterra ele na areia. Mas tem um detalhe, gente. Em Números 12:3 diz assim, que Moisés era um homem muito manso. Em outras versões também diz paciente. Mais do que qualquer homem que existia na terra. Mas como isso? Um cara que mata uma pessoa não é uma pessoa mansa, não é verdade? Porém, Deus tinha um plano para a vida de Moisés. Depois que acontece isso, ele decide fugir, porque o faraó queria matar ele. Como que ele, sendo egípcio, mata um egípcio? E ele, dá no pé. E ele passa um bom tempo no deserto, trabalhando como pastor. Naquele momento, que estima-se que é mais ou menos 40 anos, que ele passou ali, Deus foi trabalhando no coração dele, foi amansando o espírito dele, para que ele pudesse depois liderar o povo judeu para sair do Egito. E a gente tem que pensar uma coisa, as circunstâncias da nossa vida moldam também o nosso caráter. Nós precisamos pensar sobre isso. Às vezes nós estamos passando por lutas, dificuldades ou momentos de bonança, e isso não pode deixar de ser um aprendizado para nós também, para nós sermos mais parecidas com Jesus. Lembra que eu falo? Existe o fruto do Espírito, mas existem muitas características do fruto do Espírito, amor, alegria, paz, paciência e todas as coisas. Deus quer que nós busquemos isso, e Ele usa também as situações da sua vida para que você possa ser manso. Então Moisés, um homem manso, tranquilo, foi transformado para liderar o povo. Entre nós liderar aquele povo, pelo amor de Deus. O povo só reclamava e ele se tornou um grande líder. Existem outras coisas pra frente pra gente falar, mas eu quero dizer assim, Deus usou as situações para mudar um homem bravo que matou uma pessoa para que ele pudesse ser líder do povo de Deus e ser chamado do homem mais manso daquele momento da terra, né? Mas existia uma outra pessoa mais mansa. É tão interessante dizer, porque muitas vezes as pessoas se escondem atrás de temperamentos, né? Eu pus aqui até, existe o temperamento sanguíneo, colérico, fleumático e melancólico. Isso a psicologia explica, existem comprovações e eu creio nisso também. Porém, as pessoas falam assim, mas eu sou sanguíneo, eu sou colérico, você não sabe a situação que eu estou vivendo, eu estou estressado. Mas isso não é desculpa para um cristão não ser uma pessoa mansa. Entende isso? Às vezes nós se escondemos atrás de algum título ou de alguma situação na nossa vida para querer pôr como desculpa, como pelo pecado que a gente comete, de às vezes ser uma pessoa irada, né? Tem uma amiga muito próxima, muito querida, que ela começou a buscar Jesus justamente por isso, porque ela era pessoa da família dela, brava, irada, chegava em casa, todo mundo ficava, meu Deus, o que essa mulher tá, né? Tá estressada demais, tipo mulher de TPM, louca assim, né? E ela começou a buscar Jesus e Deus tem mudado o temperamento dela de dentro para fora. E ela com certeza tem sido uma pessoa mais mansa e ela tem compartilhado isso comigo. Que você possa buscar na fonte certa ser uma pessoa mansa. Agora a gente vai ler um texto, olha, que é um dos meus preferidos da Bíblia. Que é onde nós devemos buscar a mansidão. No mais manso de todos. Mas antes disso eu quero só falar 2 versículos, né? Tito 3:2 diz assim, que nós devemos mostrar a verdadeira mansidão para as outras pessoas. Colossenses 3:12 diz assim, como povo escolhido de Deus, manso, né? E entre outras características nós devemos ser mansos, como povo escolhido de Deus. Se você é um cristão verdadeiro, independente de religião em si, mas você é um cristão verdadeiro, uma cristã verdadeira, você deve ter um comportamento manso. Se ainda não tem, peça ao Senhor, busque na fonte, né? Timóteo 2:24 e 25 diz que o servo do Senhor não convém brigar. Todo cristão não deve ser uma pessoa briguenta, mas deve corrigir com mansidão, mas também deve falar, dar sua opinião. Ser uma pessoa mansa não é ser uma pessoa neutra, uma pessoa apática. Não! Moisés foi manso, teve esse problema, mas ele se tornou um líder. Um líder mostra, fala, aponta, um líder não é neutro. Moisés foi um homem manso, mas ele era um líder, ele se posicionava. Jesus também, nós vamos ver que ele foi um líder, ele se posicionou em determinadas situações, em todas as situações ele se posicionou, a gente tem que pensar sobre isso também. E tem um texto também que é 1 Pedro 3:15 e 16, que nós devemos falar com mansidão a respeito da nossa fé. Se você for viver uma vida
de uma pessoa estressada demais, como que você vai falar que você é um cristão verdadeiro? Cristo muda a nossa vida. Então nós precisamos sim falar para as pessoas da nossa fé, mas também devemos viver nossa fé. Falar, conversar como pessoas mansas, porque senão o evangelho de Cristo cai em descrédito. A pessoa vai falar assim, eu não quero ser um cristão como aquela pessoa. Eu também me coloco aqui na situação, que eu também não sou uma pessoa perfeita. Eu já falei em vários vídeos isso. Eu estou buscando ser mais parecida com Jesus e o que eu tenho aprendido, eu tenho tentado ensinar, porque Deus tem me chamado para isso. Mas eu não estou aqui no lugar de mulher perfeita. Mas nós temos que buscar cada dia mais ser parecida com o Mestre Jesus. Então abre aí sua Bíblia, um dos textos mais maravilhosos, lindos, que eu mando para muitas amigas quando estão aflitas, né? Diz assim, ó, Mateus 11, 28 a 30, diz assim, ai que delícia, que gostoso ouvir isso. Sente Jesus falando com você. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Hoje em dia, o mundo tá virando tão de ponta cabeça que todo mundo tá correndo demais. Eu nunca esqueço quando eu conversei com uma senhorinha que frequenta a minha igreja, e ela não trabalha fora, aposentada, aparentemente uma vida tranquila. Eu falei, irmã, eu tenho corrido tanto, tanta coisa para fazer. Ela falou assim, você sabe, eu não trabalho fora, mas tem tanta coisa, eu termino o dia exausta. O inimigo tem colocado uma coisa frenética na nossa vida para nós não termos descanso. E é importante o momento de descanso. O descanso também é um dos mandamentos que o Senhor fez o mundo em 6 dias, no 7º dia ele descansou. Não estou falando do 7º dia só para descansar no 7º dia, Jesus mudou isso quando ele veio, mas é importante nós descansarmos. E onde a gente pode encontrar descanso? Jesus diz assim, vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Nós estamos cansados, nós estamos sobrecarregados, nós muitas vezes não sabemos o que fazer, como viver, como responder, que caminho tomar. Jesus fala, venham a mim, vocês estão cansados e sobrecarregados, e eu darei a vocês descanso. Continuando, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração. Olha que preciosidade. Você não vai chegar numa pessoa que vai te xingar, falar, não, sai daqui. Não, Jesus vai falar assim, vem a mim. Eu sou manso e humilde de coração. Se você chegar a mim, Jesus diz assim, as ovelhas que o Pai manda a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Se você chegar com humildade aos pés do Senhor, Senhor, estou cansada, sobrecarregada, eu preciso de descanso. Mas Ele dá a receita para o descanso. Ele diz assim, tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim. Nós precisamos, para ter esse descanso verdadeiro, aprender do Senhor. Aprender dele aqui na palavra de Deus. É muito necessário isso. É assim que nós vamos encontrar descanso. Aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E você vendo como Deus trabalha, como Jesus viveu, você vai ter exemplos para ser uma pessoa mansa e humilde. Sim, em alguns momentos você vai se posicionar, e é necessário se posicionar, mas sim com mansidão, respondendo com mansidão às pessoas que estão te ofendendo, com as pessoas que talvez estejam te perseguindo, algumas pessoas que de repente têm alguma dificuldade com você. Você tem que ser mansa a ponto de falar com mansidão e paciência. Diz assim, ó, então, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Então não é um descanso só físico, não é só um descanso mental, mas é um descanso espiritual. Estar na presença do Senhor, estar nos braços do Pai, estar com Jesus ao lado. Eu desejo do fundo do meu coração que depois de terminar esse vídeo você possa assistir até o fim e possa se ajoelhar aos pés do Senhor. Se você tiver um lugar que você não pode se ajoelhar, que você não pode parar nesse momento, às vezes você não pode nem fechar seus olhos, mas fala com Deus em pensamento. Senhor, eu quero estar aos teus pés, eu quero desfrutar desse descanso, me ajude, me ensine, eu quero aprender. E ele ainda continua assim, pois meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quantas vezes nós estamos carregando fardos pesados, jugos pesados na nossa rotina, no nosso dia a dia, coisas que são necessárias, mas nós precisamos jogar para Jesus. Entrega para Jesus esse fardo, esse cansaço, essa ira, esse estresse.
esses sentimentos difíceis que você tem passado. Entrega para Jesus. E se você está vivendo momentos bons também, entregue a Ele. Porque toda boa dádiva, todo dom perfeito, todas as coisas maravilhosas é de Deus. Agradeça. Viva com Ele. Não espere o momento de você estar sobrecarregada ao ponto de estar exausta para buscar esse supremo pastor que cuida de nós, para buscar na fonte de Jesus, para buscar um manso e humilde de coração. Não desanima. Busque a partir de hoje, leia a Bíblia todos os dias, medite na palavra de Deus, não leia só por um ritual, mas leia colocando isso no seu coração. Peça, Espírito Santo, me ajude, me ilumine, o que eu tenho que aprender com isso? O que o Senhor quer me ensinar? O que eu tenho que mudar? Nós temos que ter a ousadia de falar com Deus no sentido, Senhor, me mostra o que eu preciso melhorar, me mostra o que eu preciso ser mudada. E a mansidão é uma coisa que Deus fala comigo, que Deus tem falado comigo. Eu tenho aprendido a duras penas, porque para a gente ser mansa, ser testada na mansidão, a gente passa por dificuldades. Mas eu quero dizer para você, busque um manso e humilde coração, Jesus. Ele não vai gritar com você, sai daí, não quero ouvir você. Não, busque humildemente ao Pai, ao pastor verdadeiro que é Jesus, que Ele pode te ajudar. Seja uma pessoa mansa, tá? Então, pra gente recordar aqui, então a gente falou o que é ser manso, não é ser uma pessoa irada, a gente falou que não é uma questão de temperamento, né? Às vezes a gente vê pessoas tranquilas, calmas, às vezes elas são omissas em alguns sentidos, e às vezes elas têm essa característica um pouco mais fácil do que quem é colérico, quem é sanguíneo. Exemplo de mansidão, Moisés foi transformado pelas circunstâncias de vida. Jesus foi um homem manso e humilde. E nós, como cristãos, como cristãs verdadeiras, precisamos seguir o exemplo de Cristo, sendo pessoas mansas e humildes de coração. Que você possa buscar na fonte de toda mansidão. Essa é uma característica do Espírito Santo que nós precisamos ver. Um cristão verdadeiro não pode ser uma pessoa irada, sem paciência, sem amor, sem alegria, todas essas coisas. Eu estou falando das características do fruto. Eu te convido, se você ainda não maratonou a série do fruto do Espírito Santo, maratone. Olha, tem transformado a minha vida e espero que transforme a sua vida também. Deus tem falado conosco. Olha, que Deus te abençoe, que Deus te dê força e paciência e mansidão em todos os momentos da sua vida. Que você saiba se posicionar com amor, se posicione, mas se posicione de uma maneira mansa. Deus te dê sabedoria, Deus te dê paz, Deus te dê alegria, ó. Um abraço bem apertado assim, ó. E até o próximo vídeo, que é do domínio próprio. Deus abençoe.